Boa noite a todos. É uma alegria podermos estar aqui mais uma vez, podendo louvar o nosso Deus, e vamos ter uma palavra de oração e também vamos ver o que Deus tem para nos falar nessa noite sobre a vontade dele para nossas vidas. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer a Ti por esse tempo e queremos pedir o Teu poder, o poder do Espírito Santo, que fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Você também que está em casa, nesse momento especial, queremos entrar no seu lar e estar presente com vocês também, e quero convidar vocês e a todos que estão aqui a abrir nossas Bíblias no livro de Romanos capítulo 12. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Quem não trouxe Bíblia está aí na tela, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos numa época em que a maioria das pessoas querem mudar, gostariam de mudar. Sempre tem alguma coisa que as pessoas aspiram, desejam mudar, e todo mundo quer ser diferente. Por isso as pessoas mudam tanto, e as pessoas às vezes trocam até de profissão, estão fazendo uma coisa, mas quer dar uma virada geral e fazer outra. Mas por quê? Porque esta é a busca da mudança. Muitos mudam de cidade e alguns até de país. E muitos querem tentar a sorte em outro lugar. Tem gente que quer conhecer outras culturas, outros povos, outros costumes. Tem gente que muda tanto que faz até besteira, né? Tem gente que muda tanto que faz até, que tem aquela ideia e pensa melhor que mudar de cônjuge. A vida pode melhorar, então quero mudar de casamento. E essa pessoa entra numa gelada, porque mudar de casamento está totalmente contra a vontade de Deus. Tem gente fazendo terapia, né? Tem gente fazendo cirurgia plástica, mudanças, porque as pessoas desejam isso, querem isso, né? Muitas pessoas têm esse querer, eu quero mudar. Alguns querem mudar até de igreja, outros querem mudar de célula, e as grandes mudanças ocorrem num grupo pequeno, quando ele é sadio. Por quê? Porque num grupo pequeno eu posso me expor, eu posso falar, tá? Eu posso tirar a minha dúvida. E muita gente acha que muda por aquilo que ouve, mas a maioria das pessoas, né, muda por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente confessa, por aquilo que a gente decide abandonar. E a questão é, por que preciso fazer, o que preciso fazer para mudar? E como Deus pode fazer uma mudança geral na minha vida? Como Deus poderia fazer uma reforma, uma transformação completa? E no texto que acabamos de ler, Paulo diz para nós não amoldarmos ao padrão do mundo. Isso fica bem claro, né? Ou seremos transformados pelo poder de Deus, ou nós seremos conformados, tomar a forma do mundo, do padrão do mundo, né? Imagina quando você coloca as mulheres têm essa
ideia muito clara, mas nós homens também não é tão difícil. Você coloca uma massa de pão ou bolo numa forma e ele vai moldar conforme a forma. Então essa é a ideia de nós também vamos moldar conforme o padrão do mundo se nós andarmos nele. Ou nós seremos transformados pelo poder de Deus, ou nós seremos conformados com o mundo. Então, deixa eu dizer algo muito importante, tá? Se você não se aproximar de Deus, se você não andar com Deus, se você não conhecer a Deus, se você não deixar Deus te transformar, deixa te dizer, o mundo vai te moldar. O mundo vai te empurrar para a sua mentalidade, para o seu comportamento, para as suas crenças, enfim, no padrão do molde dele, do molde do mundo, né? Ou nós andamos com Deus, ou nós somos moldados pelo mundo. Para que a mudança aconteça na nossa vida, nós temos que nos aproximar de Deus. E Paulo diz, apresente-se a Deus, ofereçam-se a Deus, aproximem-se de Deus, e vocês vão experimentar uma transformação e vão viver a vontade de Deus. Quanto mais perto de Deus uma pessoa estiver, mais sua vida vai ser transformada. E o oposto é verdade também. Quanto mais longe de Deus uma pessoa estiver, mais conformada com o mundo ela estará. E muitas delas, sem perceber, mais deformadas vão estar na sua vida. Qualquer pessoa que se aproximar da presença de Deus, ela será abençoada. E o apóstolo Paulo sabe o que está dizendo. E na segunda carta aos Coríntios, ele conta do seu próprio testemunho. Então, 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 18, se você quiser ver, se não está aí na tela. E todos nós, ele está se incluindo, porque ele diz todos nós, né? Com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, quando nós chegamos perto de Deus, quando nós olhamos para Deus, quanto mais próximo dele, somos transformados pelo Espírito Santo. Agora, como posso chegar tão perto de Deus ao ponto de ser transformado? Isso é possível mesmo? Como pode alguém pecador como eu, como nós, com certeza não temos uma vida limpa, como pode se aproximar de Deus, que Ele é eterno, Ele é santo? Como é o nosso Deus? Há uma história na Bíblia que você conhece muito bem. É o retrato mais esclarecedor que alguém tem para fazer para se aproximar de Deus. Se lá no fundo do seu coração tem desejo por santidade, por mudanças, por abandonar aquelas coisas que a gente não gosta, aquelas atitudes que nós queremos mudar, precisamos estar perto de Deus. Mas a nossa natureza é se afastar de Deus. Então, como se aproximar de Deus? Todos vocês conhecem a parábola do filho pródigo. Quando a gente fala parábola, a parábola é uma história que quer ilustrar algo para ser dito, né? E essa parábola do filho pródigo fala do filho, é óbvio, e do pai. Para vocês terem em mente, o pai sempre se refere a Deus, tá? Então, conforme eu vou falando, vocês vão entender. A parábola do filho pródigo, aqui vai tudo bem. O menino está junto com o pai, o menino é igual ao pai, ele tem um padrão de vida muito bom, vive e mora na casa do pai. A roupa dele é igual ao do pai, o jeito de falar é igual ao do pai. O menino é legal, menino rico, vida boa,
está tudo ótimo na vida dele. Um dia ele faz a grande besteira. Ele diz assim: Pai, me dê a minha herança. Eu quero ir embora. Eu quero me afastar. Eu quero ir longe de ti. Lembra, quanto mais perto de Deus, mais transformado, mais parecido com Ele. Mas quanto mais longe de Deus, mais conformado com o mundo. Guarda essas duas palavras, essas duas linhas, essas duas frases, né? E ele morava na casa do pai e vivia, né? A vida dele era uma maravilha, mas ele toma uma decisão: pai, eu quero meu dinheiro, minha parte da herança e tchau. Ele vai embora, ele vai para muito longe, ele se afasta de Deus. Uma parábola, uma história que comprova: quanto mais perto de Deus, mais transformado eu sou. E quanto mais longe de Deus, mais conformado com o mundo. Em pouco tempo a vida daquele menino vira uma desgraça. Em pouco tempo aquele menino está na lama. Em pouco tempo aquele menino perde tudo. Em pouco tempo aquele menino está pobre. Por quê? Porque perto de Deus eu tenho vida, longe de Deus eu tenho morte. Perto de Deus eu tenho provisão, longe de Deus eu tenho ruína. Será que as pessoas não veem que é isso que Jesus está dizendo? Jesus diz: eu vim para buscar, eu vim para trazer de volta aquele que se perdeu. Volta para casa. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem de volta, né? Ninguém vem para a casa do Pai. Por isso eu vim buscar, eu vim salvar aquele que se afastou. E a história que esse menino nos ensina é que ele mostra para nós como ele faz. E a primeira verdade desse texto mostra que aquele menino teve que bater no fundo do poço para descobrir. Ninguém vai voltar para Deus e não vai querer se aproximar de Deus se primeiro não percebe que chegou no seu limite, ou seja, no fundo do poço. Perceber que viver longe de Deus não é vida, não é isso que eu quero para mim. E aquele menino estava ali comendo a ração dos porcos, chamadas alfarrobas, eram umas bolotas, e pensando que lá na casa do meu pai era tão bom, eu tinha tudo, estou aqui cuidando de porcos e comer a comida de porcos. Enquanto a gente não chegar nesse ponto, enquanto a gente não perceber, não entender que aqui não é meu lugar, se a gente não descobrir que essa não é a vida que Deus tem para mim, enquanto a gente não entender que não é esse tipo de gente que eu quero ser, nem o tipo de cristão que eu quero ser, nem esse padrão de santidade que eu quero ter, se não entender isso, como é que fica a minha vida? O menino conclui que o que estava fazendo... O que ele estava fazendo era uma atitude estúpida dele. Lá na casa de meu pai, é o meu lugar, olha o que estou fazendo aqui. Mas ninguém vai querer buscar a Deus se isso não entrar no seu coração. Jeremias capítulo 19, versículo 13, diz: vocês me procurarão e me acharão, só quando me procurem para algum interesse. Quando me procurem, quando eu fico com dor de dente, quando tem o quê? Só quando me procurem de coração. É só quando a gente entender que precisamos de Deus. Você já chegou a esse ponto alguma vez? A Bíblia diz: aproxime-se de Deus. E sabe que não é só isso, mas ele teve que tomar a principal decisão na sua vida: assumir a sua responsabilidade. Ele teve que ser honesto. A culpa é minha. Fui eu que cavei esse buraco.
Fui eu que vim para cá. Nós jamais podemos dizer que foi Deus que se afasta de nós. Eu já conversei com algumas pessoas que às vezes eu ouvi mais ou menos, não falaram isso, mas uma ideia. Deus se afastou. Deus não me ouve, né? Quer saber uma coisa? Deus nunca se afasta da gente. Nunca. Isaías 59, 1 e 2, né? Mas só um ali é o suficiente, diz que o braço do Senhor não está encolhido, que os ouvidos de Deus não estão tapados, que não possa ouvir, mas os nossos pecados nos distanciam de Deus, nos afastam de Deus. Então, fomos nós que temos ido para longe, e quanto mais longe, mais moldados pelo mundo, mais mundanos, quanto mais longe, mais materialistas, mais ansiosos, mais nervosos, e somos mais frágeis. Quanto mais perto de Deus, mais fortes, mais cheios de Deus, mais amorosos, mais pacientes e mais normais. Aquele menino teve que admitir, fui eu que errei, fui eu e mais ninguém. Não foi meu pai, não foram as circunstâncias, não foi a tentação e não foi o diabo. Algumas pessoas dizem, foi a tentação, foi o diabo. Não foi, ele admitiu. Fui eu mesmo que decidi me afastar de Deus. Se nós não admitirmos isso, como Davi um dia disse, fui eu que pequei, não foi mais ninguém, fui eu que pequei. Esse é o momento do arrependimento. Ninguém vai buscar a Deus se realmente não se arrepender de viver e tentar viver longe de Deus. E a maior preocupação que eu tenho, e a minha intenção aqui com esse estudo é conscientizar que muitas pessoas entregam suas vidas para Deus, entregam suas vidas para Jesus, mas preferem manter-se longe de Deus. Parece que não querem intimidade, não investem em conhecimento. Acho que agora sou salvo, quando morrer vou me encontrar com Deus lá. Quando que Deus diz que a vida começa aqui, parece que não percebe que andar com Deus é uma decisão diária. Parece que não percebe que é uma presença do Senhor que tem riqueza, abundância, de alegria, de paz, que não compreende que vida é aqui, mas continua andando longe de Deus. Parece tão difícil para nós, mas há pessoas que passam a semana inteira sem buscar ao Senhor. Parece que nem se importam com Deus. Parece que pode viver afastado de Deus, sem consequências, cada vez mais influenciado pelo mundanismo, cada vez mais influenciado pela pecaminosidade, cada vez mais frágeis emocionalmente, cada vez com uma fé menos atuante, sendo mais religiosos e menos fervorosos, cada vez mais teóricos e menos praticantes. Parece que a gente não comprova, não experimenta a boa vontade de Deus, como nós lemos no começo do versículo. E a gente nem acredita que ela seja boa. Quando a gente está longe de Deus, a gente começa a deformar nossa maneira de pensar. É isso que muitos cristãos têm vivido, um relacionamento domingueiro, de domingo a domingo. E alguns nem isso, vêm para a celebração para dar uma enchida. Isso não é cristianismo. O verdadeiro cristianismo não se fez aqui, se faz aqui dentro no caso, mas se faz na casa da gente. Se faz no nosso tempo a sós com Deus. É naquele tempo que a gente tira na presença do Pai. A gente se aproxima dele porque a gente quer buscá-lo. Por isso, para se aproximar de Deus, tem que fazer como esse menino fez. Ele não só chegou no fundo do poço, ele não só concluiu que foi ele que se afastou de Deus, mas ele disse,
levantarei e voltarei. Isso é uma decisão que a gente toma, né? Isso é uma escolha, é um passo, é uma caminhada. Não adianta querer, não adianta saber, não adianta acreditar que é importante. O que adianta saber se a prática do dia a dia eu não faço. O menino se apresentou diante do pai. O pai queria ir atrás dele, né? Mas o pai não podia, porque essa era uma escolha dele, uma escolha do menino. E muitas vezes você pensa que Deus pode vir atrás de mim, né? Um anjo vai vir atrás de mim, vai me conduzir, ou vai conduzir você. Um anjo não vai conduzir você, não vai te levar. Quanto mais perto de Deus, mais transformado eu sou. Quanto mais longe de Deus, mais moldado pela maldade, pela ruindade, pela frieza desse mundo. Sabe que o menino se levanta e, quebrantado, disse para o pai: Pai, faça de mim um servo. Essa é a mudança, a grande virada, né? E quando ele quis ir embora, ele disse, quando o menino quis ir embora, né? Chegou para o pai e ele disse: Pai, me dá o que é meu. Me dá, eu quero o meu dinheiro, minha parte. Agora, ele volta para o pai e ele diz: não quero nada. Pelo contrário, eu vou te servir de graça. Faz de mim um servo. Olha a diferença. Parece que de uma vida autocentrada que ele tinha, agora ele chega para o pai para servir. Enquanto você não entender isso, que o grande ganho que eu tenho não é o dinheiro, não é fama, não é status, onde tudo isso pode virar tropeço para mim, a minha maior alegria, meu maior paraíso é poder servir a Deus. Ter uma vida dedicada a servi-lo. Pai, faça-me um servo. Ter uma vida dedicada a servi-lo, né? Como eu busco querendo servi-lo? Como eu encontro o Senhor? Isaías 57:17 é bem interessante como Deus se revela, né? E aí diz o seguinte: pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre. Quer dizer, o Senhor vive para sempre, né? O alto e sublime que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também. Ele está dizendo, eu moro também, estou ao lado também, com o contrito. O que quer dizer contrito? Com o arrependido e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito, ao coração do arrependido, né? Deus promete para aquele que se quebranta e que pede ajuda, quando chega e diz, Pai, me ajuda, Ele promete, te darei novo ânimo. É o que nós acabamos de ler. Você pode dizer que não tem vontade de estar aqui, de não ir para a célula, não tem vontade de ir para a célula. Você pode dizer que não tem vontade de abrir a Bíblia. Você pode dizer que não tem vontade de orar, porque eu sei que isso acontece. Você pode dizer, eu estou desanimado, porque isso acontece comigo. Não é só problema seu, mas eu sei, ou tenho que saber, que a promessa de Deus, que Ele diz, eu vou dar um novo ânimo. Você já recebeu esse novo ânimo alguma vez? Você já recebeu um alento, uma nova disposição, uma vontade de buscar a Deus? Ele promete para quem se quebranta, aquele que diz, Pai, eu pequei, Pai, eu não estou dando conta, Pai, o meu coração não se move, meu coração é duro, Pai, por favor me ajuda, eu não quero ficar aqui, quero ir lá, mas me ajuda. Deus diz, eu estou no alto trono, mas quando alguém me pede ajuda, quebrantado, eu desço
e ajudo. Se precisar, te coloco no colo e vou te carregar. Então nós precisamos entender isso. Deus dá um novo ânimo para quem decide se aproximar dele. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar a decisão de dizer, eu farei. Todo dia nós temos uma decisão. Todo dia. Todo dia. Não estou dizendo decisões de trabalho, decisões. Não. Todo dia eu tenho uma escolha perante Deus. Como é que aplico diante de tanto trabalho, de tanto compromisso, de tantas coisas, né? Arruma um tempo todos os dias. Talvez tem que acordar mais cedo para poder estar na presença de Deus. Porque quanto mais perto de Deus, mais transformado eu sou. Quanto mais longe, mais moldado, mais mundano, mais ímpio, mais impuro eu sou. Você escolhe a distância que quer ficar de Deus. É livre para cada um. O menino disse, eu voltarei. Eu irei ter com meu pai. Eu buscarei. Eu levantarei da cama cedo de manhã para partir. Eu acordarei cedo porque eu tenho que me aproximar de Deus. Eu mesmo tenho que ter relacionamento com Deus, porque se eu não tiver o meu relacionamento com Deus, eu sou apenas um número, tanto aqui como em casa. Eu sou um sistema religioso, faço parte do sistema religioso. Deus pode até nem me conhecer, é duro ouvir isso, não é? Deus pode até nem me conhecer, sabe por quê? Porque eu não conheço a Deus, e isso não é cristianismo. O que eu vou fazer então? Arrependa-se como o menino fez e volte para casa. Levanta-se. Onde é a sua casa? Onde é a sua casa? É onde Deus está. Ele está lá esperando. Quando Adão pecou, ou melhor, antes dele pecar, todo dia, na viração do dia, todo dia ele se encontrava com Deus. Na viração do dia eu não pesquisei, eu não sei que momento, se é no final da tarde, se é na hora de tomar o chimarrão, ou se é, né, um momento de sentar na sacada ou na grama. Mas na viração do dia ele se encontrava com Deus. Adão ia fazer as coisas dele, mas na viração do dia ele estava lá e tinha um tempo com Deus. Todo dia. Adivinha quem primeiro furou o encontro? Um dia Adão e Eva pecaram. Sabe a primeira coisa que eles fizeram? Não foram no encontro com Deus. Desde Adão e Eva nós estamos dando furo com Deus. Ele fica esperando a gente e a gente não aparece. Todo mundo está dando furo em Deus. Mas hoje não deu. No outro dia, hoje não deu. No outro, hoje também não deu. Quando a gente percebe, passou um mês e não deu para se encontrar com Deus. Tem gente que passa um mês sem tirar tempo para Deus, dando furo para Deus todos os dias. Sabe o que Deus mais quer? Ele quer comunhão com você, encontrar-se com você. Sabe do que você mais precisa para ser transformado? É chegar perto de Deus. E para isso você tem que entender que é ruim estar longe dele. Tem que se arrepender, sim, reconhecer o pecado, tem que voltar. De repente alguém pode pensar que, faz tanto tempo, tal, Deus deve até estar brabo comigo, né? Talvez Deus esteja brabo contigo. Você pode pensar isso. O que acontece na história do filho pródigo? Quando ele volta para casa, surpreendentemente, ele não é acusado, ele não é castigado, mas pelo contrário, ele é totalmente aceito, ele é abraçado, ele é beijado, e sabe o que acontece? O pai manda fazer uma festa para ele. Nunca você vai ser acusado, você vai ser xingado. O pai, ele vai te receber. O melhor que o pai tinha foi servido para aquela festa, para o filho, só porque ele voltou para o pai, porque ele voltou para casa.
O melhor de Deus está te esperando, né? Você não fica surpreso com essa frase. O melhor de Deus está te esperando. Sabe quando? Quando você se aproxima dele. Quando você tiver mesmo comunhão com ele. Voltar para casa é voltar para o Senhor. Presta atenção, eu vou repetir de novo. Tem coisas que são cansativas serem repetidas, mas eu vou repetir de novo. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais a sua vida vai ser transformada. Por outro lado, quanto mais longe de Deus você estiver, mais conformado com o mundo você estará. Em segundo lugar, mais cedo ou mais tarde, tudo vai dar errado para a vida daquela pessoa que está longe de Deus. Qualquer pessoa que se aproximar da presença de Deus vai ser transformado. E para chegar perto dele, nós temos que entender que chegamos no fundo do poço. Assumir a responsabilidade, levantar e ir lá na prática, diante de Deus e celebrar com gratidão aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Eu quero deixar esse desafio para vocês. Está terminando o ano e creio que esse é um grande desafio para nós, em especial agora que vamos começar o ano novo. Viva com Deus, se encontre com Deus, mas você precisa investir. Ande com Deus. Eu me lembro que teve uma época, há não muito tempos atrás, eu usei muito a expressão, porque eu aprendi. Eu dizia: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Estava difícil de entender, de ouvir a Deus, mas Jesus, eu preciso de ti. Não se cansa, busca Ele. É o que nós vimos hoje. Ele vai se manifestar, Ele vai falar, Ele vai responder. Ande na presença de Deus. Esse é o meu desafio para 2021. Que Deus abençoe muito vocês. Ok? Vamos orar? Querido Deus, quero te agradecer, ó Deus, pela riqueza que nós temos em Ti. Precisamos desfrutar, aprender a andar, a estar na Tua presença, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Jesus. Realmente, repito isso, todos nós precisamos de Ti, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, nos abençoe, nos mostre, nos revele a Tua vontade. Nos dê sabedoria e entendimento, ó Deus, para entender a Tua vontade, o Teu falar, a Tua voz, ó Pai. Sabemos que precisamos confessar. Nos leve, ó Deus, a esse fundo do poço que é reconhecer nossos pecados. Precisamos confessar isso, ó Senhor. Nos leve a isso, ó Deus, para que possamos entrar na Tua presença, no Santo dos Santos. E com isso poder te louvar e te glorificar, porque Tu és o Senhor. Em nome de Jesus. Amém?